Bom pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre plano inclinado e algumas aplicações das leis de Newton. Esse assunto faz parte da segunda sessão do nosso volume 2 e eu optei por dividir essa sessão em duas partes porque é um material, é um assunto um pouco mais pesado, um pouco mais trabalhoso, um pouquinho, né? E aí, para não ficar uma aula muito cansativa, muito extensa lá na primeira, eu resolvi fazer essa divisão. Então, aí, a partir da página 17 do nosso material, a gente encontra falando sobre plano inclinado. Vamos ver do que se trata. Bom, primeiramente, o plano inclinado, como o próprio nome já sugere, é uma superfície inclinada em relação à horizontal, sobre as quais os objetos podem deslizar, né, pela ação da força da gravidade, como, por exemplo, escorregadeiras, ladeiras, etc. Na verdade, o plano inclinado ele constitui um exemplo de uma máquina simples, né? É um dispositivo que facilita a realização de determinado trabalho, porque é muito mais fácil a gente empurrar ou a gente deslocar um objeto ao longo de uma superfície inclinada, né? Então a força que eu vou ter que aplicar para empurrar esse objeto ao longo dessa superfície inclinada, ela vai ser muito menor do que a força que eu teria que aplicar para pegar esse objeto diretamente aqui no chão e elevar ele verticalmente. Então o plano inclinado muitas vezes ele é chamado de máquina simples, porque ele facilita, ele simplifica a realização de um trabalho, ele diminui a força que precisa ser exercida para que a gente realize um determinado trabalho aí. Tá? Então esse é o plano inclinado. A característica mais importante dele é o ângulo de inclinação, que ele forma com horizontal, a gente vai ver no esquema daqui a pouquinho. E esse plano inclinado ele é usado desde, né, milhares de anos atrás. Né? Acredita-se que os egípcios eles teriam utilizado o plano inclinado na construção das grandes pirâmides, porque era mais fácil deslocar as grandes rochas que eles usavam na construção dessas pirâmides através de um plano inclinado. Se fosse para eles elevarem esses objetos diretamente, né, sem uma máquina sofisticada, como na época eles não dispunham disso, né, isso era muito difícil. Então eles usavam o plano inclinado porque a força que eles tinham que aplicar para mover, para deslocar essas rochas ao longo do plano inclinado, ela era uma força reduzida se comparada com o próprio peso da rocha. Tá? Então esse é o nosso plano inclinado. No estudo do nosso plano inclinado, pelo menos a princípio, a gente vai desprezar as forças de atrito. Né? Um atrito é uma força que a gente ainda não estudou, ela vai ser vista mais para frente. Então, nesse ponto aqui, a gente não leva em consideração a força de atrito. Então, eu tenho aqui um plano inclinado que forma um ângulo θ aqui com horizontal. Lembrando que as letrinhas gregas elas são utilizadas para representar ângulos, né? Alfa, beta, gama, θ. Então, aqui o ângulo está sendo representado por θ, que é esse O cortado aqui embaixo. Então a gente tem um plano inclinado que forma um ângulo θ com horizontal e a gente tem um bloquinho aqui apoiado sobre esse plano inclinado. Quais são as forças que agem sobre esse plano inclinado? Então elas estão representadas aqui. Ó. Primeiro a gente tem o peso P, né? O peso do corpo é sempre vertical apontando para baixo, é a força com que a Terra puxa esse bloco para baixo, esse corpo para baixo, e como ele, bloco, está apoiado sobre uma superfície, ele comprime essa superfície, pressionando ela, né? E a superfície reage e empurra o bloco em sentido oposto com a reação normal que a gente vem falando aí também dentro dessa seção. Então, na verdade, nessa seção de plano inclinado, a gente continua fazendo o estudo da força normal. Só que agora, como eu disse lá no início, na primeira aula, a força normal a gente não tem uma forma específica para determiná-la. Vai depender da situação que a gente estiver analisando. Então, nós vimos lá o caso dos elevadores, como é que a gente procede. Agora a gente está estudando um outro tipo de situação em que a força normal está presente, que é o plano inclinado. Só que aqui a gente tem uma diferença em relação ao que nós tínhamos falado sobre força normal na primeira aula. Porque lá a gente viu situações em que o bloco estava apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. Então a gente viu que a força normal é uma força sempre perpendicular à superfície de contato. Como a superfície de contato estava na horizontal, a força perpendicular a essa superfície estava na vertical. Então lá a normal era uma força que, em todas as situações que a gente analisou,
ela estava na vertical, formando aqui um ângulo de 90 graus com a horizontal. Só que agora a gente está trabalhando com um bloco que está apoiado sobre uma superfície inclinada, sobre um plano inclinado. Então, a força normal, ela continua perpendicular à superfície, ela continua formando um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, só que agora ela não vai estar na vertical mais, ela vai estar aqui em uma posição inclinada, né, para formar esse ângulo de 90 graus com a nossa superfície de contato com o nosso plano inclinado. Tá? Então, essas são as forças que aparecem aí para a gente. O peso, que é a força gravitacional que age sobre o bloco, a força normal, que é a reação de contato, né? Como a gente já falou, a força normal é uma força de contato. Sempre que um objeto está em contato com outro, com uma superfície, essa superfície vai aplicar essa força normal sobre o objeto. E nesse caso, diferentemente do que a gente viu lá nas primeiras situações, em que a normal e o peso elas se equilibravam porque elas tinham a mesma intensidade, agiam sobre o mesmo corpo e tinham direções, tinham sentidos opostos, né? A normal apontava para cima e o peso apontava para baixo, então nessas situações a normal se cancelava. Só que agora no plano inclinado isso não acontece, porque a gente observa aqui pelo esqueminha que o peso está numa direção, ele está vertical para baixo, e a normal está em outra direção diferente. Então, a normal em si, ela não vai cancelar o peso. A gente vai ver mais na frente que é uma componente do peso é que vai equilibrar a normal. Mas a normal em si e peso, elas não se anulam, elas não se equilibram, porque, apesar de estarem agindo no mesmo bloco, mas elas agem em direções diferentes. Então, a gente não teria como uma estar cancelando a outra. Então, essas são as forças que agem sobre um corpo, desprezando o atrito mais uma vez, tá? Essas são as forças que agem sobre um bloco que está apoiado sobre um plano inclinado. Continuando aqui, a gente observa então que essas forças, por elas estarem em direções diferentes, a gente vai ter que fazer a decomposição de pelo menos uma delas, né? Porque eu não tenho como trabalhar a princípio com essas forças que estão em direções diferentes. Eu preciso fazer a decomposição de uma delas para trazer essa que está, né, formando um ângulo qualquer aí, trazer ela uma componente para o eixo X e outra para o eixo Y para a gente poder fazer a análise. Então aqui eu coloquei de novo o nosso plano inclinado e representei as componentes da força peso. Por que eu fiz as componentes da força peso? Porque normalmente, quando a gente trabalha com plano inclinado, a gente traça o nosso plano cartesiano, os nossos eixos coordenados da seguinte forma. A gente faz com que o eixo X ele passe aqui paralelo à superfície de contato, à superfície do plano inclinado. Então, o nosso eixo X estaria aqui, tá? E o eixo Y ele vai coincidir com a normal. Então, aqui é o meu eixo X, paralelo à superfície de contato, e dessa forma o eixo Y vai estar aqui, ó, passando sobre a reta normal, sobre a força normal. Então aqui estaria o PY. Isso é uma questão de simplificação, tá, pessoal? É uma forma que a gente utiliza aí para traçar, né, representar esse plano cartesiano aí, esses eixos coordenados quando se trata de plano inclinado. Então, em todos os problemas que a gente vai resolver, a orientação que a gente vai usar vai ser essa. O eixo X vai estar aqui paralelamente à superfície de contato e o eixo Y vai estar aqui coincidindo com a reta que passa pela força normal. Tá? Então, fazendo isso, a gente observa que é o peso que é a força que não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Ele está formando aqui um determinado ângulo com esses eixos coordenados. Então, é ele, peso, que a gente precisa calcular as componentes, que a gente precisa fazer a decomposição. A força normal já está aqui sobre o eixo Y, não mexo com ela, eu deixo ela quietinha ali. Aqui ela está representada por Fm, tá? E esse peso eu preciso fazer a sua decomposição, eu preciso encontrar ali uma componente em relação a x e uma componente em relação a y. E para fazer essa decomposição, como a gente já viu lá atrás, a gente precisa descobrir qual que é o ângulo que o vetor forma ou com o eixo x ou com o eixo y. Eu preciso desse ângulo, da medida desse ângulo, quanto que ele vale, ou com o eixo x ou com o eixo y.
E para isso eu coloquei aqui valores para facilitar um pouco o nosso entendimento. Como que eu sei, né, que eu já representei aqui, olha, que o ângulo formado entre o vetor P e o eixo Y, ele vale 30 graus. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Bom, eu coloquei aqui um valor numérico, um ângulo de 30 graus, para ficar mais fácil da gente entender como que eu cheguei naquele valor ali. Então aqui, se a gente observar, existem dois triângulos, né? Esse triângulo formado aqui pelo próprio plano inclinado, que mede aqui formando um ângulo de 30 graus aqui com a superfície horizontal. Eu tenho esse primeiro triângulo aqui. E eu tenho um segundo triângulo, que eu vou destacar em outra cor aqui, ó, que seria formada pelo nosso eixo X e pelo prolongamento aqui dessa superfície horizontal, dessa base horizontal. Então aqui são dois triângulos, só que esses triângulos são semelhantes. Porque se a gente analisar esse lado aqui, olha, desse triângulo menor, ele é paralelo ao nosso eixo X, que corresponde ao lado do triângulo maior. Então, se eu tenho aqui uma reta que corta um triângulo, que é paralela a um dos lados desse triângulo, ela determina ali um segundo triângulo que é semelhante ao primeiro. Então, esses dois triângulos que eu acabei de traçar aqui, eles são triângulos semelhantes, e se eles são triângulos semelhantes, os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, se esse ângulozinho que está representado aqui no triângulo menor mede 30 graus, esse ângulo aqui do triângulo maior, ele também mede 30 graus. Tá? Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 30 graus no triângulo maior. Bom, mas aqui a gente sabe que é um ângulo reto. Então, aqui vale 90. E a gente sabe também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 90 mais 30, 120. 120 para 180. Deixa eu apagar porque eu não rabiscar, né? Então, 90 mais 30, 120. Para 180, 60. Ou seja, esse ângulo aqui de cima, ele vale 60 graus. Só que se a gente olhar essa figura que está formada aqui agora, olha, entre o PX e o PY, né, esses dois ângulos aqui, porque isso aqui é o eixo X e isso aqui é o eixo Y, eles são perpendiculares entre si. Se os eixos são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo de 90 graus. Então eu sei que esse ângulo formado aqui, ele mede 90 graus. Mas eu já sei que o de cá mede 60. Então, o de lá só pode ser 30 graus. Então, esse é o caminho que a gente usa para descobrir quanto que vale esse ângulozinho aqui. É meio trabalhoso, é meio complicado, eu sei disso, só que se a gente procurar sempre quanto que vale esse ângulo aqui de baixo, né, esse 30 que foi dado aqui, esse ângulo formado entre o vetor peso e o eixo y, eles vão ser sempre iguais. Então, se aqui é 30, aqui também vai ser 30. Se aqui fosse 45, aqui também seria 45, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente já descobriu ali quanto que vale o ângulo formado entre o vetor peso e o eixo y. Agora, a gente precisa encontrar essas componentes desse peso. E para isso, fazendo graficamente, como a gente já aprendeu, né, eu parto da extremidade do vetor com uma linha que é paralela ao eixo y, e onde essa linha intercepta o eixo x, eu tenho a extremidade da componente x do meu vetor, que é o px, que está representado aqui. Depois eu parto com uma linha da extremidade do meu vetor paralela ao eixo x, onde essa linha toca o eixo y, eu tenho a componente y do meu vetor. Está aqui o meu PY. Então, as forças que nos interessam aqui agora são a força normal, que está representada por Fm, o Px, que age na direção do deslocamento do corpo, né? Na verdade, é ela quem se encarrega de fazer com que o corpo desça essa rampa, produzindo aqui essa aceleração que eu representei bem pequenininha aqui, mas existe uma aceleração, tá? Esse bloco está descendo esse plano inclinado. E a gente tem o PY, que nesse caso é a força que equilibra a normal. Né? Então, por isso que eu falei no slide anterior que a normal e o peso, um não equilibra o outro nesse caso. Nesse caso aqui, quem equilibra a força normal é só a componente Y do peso. A componente X é aquela componente responsável por fazer com que o bloco desça a rampa. Então, as forças que a gente tem aí são a força normal, o peso,
na verdade, a aceleração não é uma força, né? As forças, a força normal, a força peso, a componente x e a componente y do peso. Além disso, a gente tem aí a aceleração desse bloquinho descendo o bloco e o ângulo que está sendo formado aí entre a superfície, né, inclinada e a superfície, entre o plano inclinado e a superfície horizontal, que nesse caso aqui eu coloquei um valor de 30 graus para ficar mais fácil da gente analisar. Bom, então essas são as nossas forças. Agora, a gente precisa escrever uma expressão para esse Px e para esse Py. Então, eu preciso descobrir quanto que vale o meu Px e quanto que vale o meu Py. E para isso a gente vai usar aqueles macetes que a gente já aprendeu lá atrás. Né? Se nós olharmos, agora que a gente já descobriu onde é que está o ângulo ali, né? Se nós olharmos aqui, a gente pode observar que o vetor P ele está coçando, ele está colado com o eixo Y. Então, para o PY aparece P vezes o cosseno, difícil de escrever aqui, mas só para a gente ter uma ideia, o cosseno que nesse caso ali é de 30 graus. Tá? E para o eixo X, o nosso vetor está separado, ele está acenando, né? O vetor P está separado do eixo X. Então aparece P vezes o seno de 30 graus. Então essas são as componentes do nosso peso em relação a x e em relação a y. Desculpa. Então ali a força que vai equilibrar a força normal é o Py, que é o P vezes o cosseno de 30, e a força que vai fazer com que o bloco desça a rampa é o Px. O que os exercícios vão pedir para a gente calcular? Exatamente isso que eu acabei de falar. Eu vou gravar inclusive uma aula depois com resolução de exercícios sobre esse assunto para a gente praticar, mas eles pedem para a gente descobrir qual que é a força normal que age sobre o objeto no plano inclinado, qual que é a força que a gente deveria exercer para empurrar esse bloco pelo plano acima, é a força que vencesse ou que equilibrasse o Px. Tá? Então a gente vai estar fazendo exemplos de cálculo e depois exemplos de aplicação. Mas essas seriam as forças que estão envolvidas aí no nosso plano. Inclusive eu coloquei aqui no slide seguinte exatamente isso. Então quais são as formas que a gente vai utilizar? Nós temos aí que o Px é P vezes o seno de 30, o Py é P vezes o cosseno de 30, o Py é quem vai equilibrar a normal, é quem vai estar equilibrando essa força normal. O Px é a força que a gente vai ter que exercer para deslocar esse bloco rampa acima. Se a gente quisesse empurrar esse bloco aqui, ó, fazer com que ele subisse o plano inclinado, a força que eu teria que aplicar aqui seria uma força que fosse no mínimo igual ao Px, que vencesse esse Px, fazendo com que ele se deslocasse aqui pelo plano acima. E o peso é igual a mg, que a gente já está acostumado aí. Então esse é o nosso plano inclinado. Né? Não é difícil, ele tem mais detalhes, né? Mas a gente tem que tomar mais cuidados aí com essas forças, com esses ângulos que apareceram ali. E aí lembrando mais uma vez, para a gente descobrir qual que é o ângulo formado entre o vetor e o eixo y, se me for dado esse ângulo aqui embaixo, né, a análise que a gente faz é aquela que eu apresentei para vocês no slide anterior, e esses ângulos serão sempre iguais. Tá? Então depois eu vou estar resolvendo exemplos com vocês aí de problemas que envolvem plano inclinado para a gente praticar, para a gente entender melhor isso daí. Bom, continuando ainda a nossa sessão, lá na página 19, ele fala sobre sistemas envolvendo forças de contato. Na verdade, pessoal, esses sistemas envolvendo forças de contato são as aplicações das leis de Newton, porque a partir de agora a gente começa a lidar com situações em que a gente não tem uma única força, a gente não tem um único bloco, né, a força agindo sobre um único bloco, a gente tem uma força ou mais forças que agem sobre blocos diferentes, ou sobre mais de um bloco, sobre 2 blocos, sobre 3 blocos, né? Como proceder nesses casos, então? Então, esses sistemas envolvendo forças de contato um tópico que a gente chama de aplicações das leis de Newton. E para a gente entender essas aplicações, eu optei por trabalhar com um exemplo aqui, semelhante ao que o nosso material faz aí. Né? Na verdade, eu usei os mesmos dados, só que eu coloquei aqui algumas imagens para ilustrar melhor isso para a gente. Então é o seguinte, vamos considerar que a gente tenha 2 blocos A e B, cujas massas são MA20 e MB10,
que são empurrados por uma força de 60 newtons, conforme a figura abaixo. Então a gente tem aqui a seguinte situação. São dois blocos A e B, que estão apoiados sobre uma superfície inicialmente sem atrito. Tá? A gente está trabalhando desprezando o atrito por enquanto. Esses blocos têm, o A tem uma massa de 20 kg, o B tem uma massa de 10 kg. E essa força F que age aqui, empurrando esses blocos para a direita, ela vale 60 N. O que o problema pede para a gente calcular? Qual que é a aceleração do conjunto e qual que é a força de interação entre os blocos, ou seja, qual que é a força que o A aplica no B e qual que é a força que o B aplica no A. Tá? A gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui. Tá? Só que para isso, primeiramente, a gente precisa representar todas as forças que estão agindo nesses blocos separadamente. Então aqui, se a gente separasse esses blocos A e B, a gente teria esse conjunto de forças aqui. Olha, primeiro, no bloco A, eu tenho aqui a força F, que empurra esse bloco para a minha direita. Eu tenho o peso dele, que age sempre para baixo, sempre. E como ele está apoiado numa superfície, pressionando essa superfície aqui, olha, essa superfície vai reagir e empurrar o bloco para cima, que é a força normal. Tá? Então, a gente tem F, o peso de A normal de A, e como esses dois blocos estão apoiados um sobre o outro, na hora que a força F é aplicada sobre o bloco A empurra o bloco B para frente. Ele aplica uma força sobre o bloco B, empurrando ele para a direita. Né? Esse bloco B, pela terceira lei de Newton, ele vai reagir e empurrar o bloco A em sentido oposto, que é essa força que apareceu aqui, ó, a força de B sobre A. Então, o bloco B empurra o bloco A em sentido oposto. Então, essas são as quatro forças que agem sobre A. Sobre o bloco B, a gente tem o peso dele, sempre vertical para baixo. Como ele está apoiado sobre a superfície, ele comprime essa superfície e ela reage, empurrando esse bloco B para cima, é a normal. E aqui a gente tem a força que o bloco A está aplicando sobre o bloco B, empurrando ele para a direita. Tá? Então, se eu tirar meus rabiscos aqui, essas são as forças que estão agindo sobre cada um dos blocos separadamente. A normal e o peso em cada um deles. Além disso, no A, a gente tem a força F que está sendo dada no problema, a força que B exerce sobre ele, e no bloco B, além da normal e do peso, a gente tem a força que o A está exercendo sobre ele. Então, esse é o primeiro passo, representar o que a gente chama de diagrama de corpo livre, representar todas as forças que estão agindo sobre os nossos corpos. Né? No caso aqui são dois, não poderiam ser três, quantos forem, a ideia seria sempre a mesma. Depois disso, o que a gente vai fazer? Bom, a gente falou lá atrás que quando o bloco está apoiado sobre a superfície plana e horizontal, a gente sempre vai ter que a normal é igual ao peso. Tá? Então, para cada um desses dois blocos aí, a normal e o peso são iguais. Como elas são forças que têm o mesmo valor, têm a mesma direção, têm sentidos opostos e agem sobre o mesmo corpo, elas vão se cancelar. Então, a normal de A cancela o peso de A, e a normal de B cancela o peso de B. Sobrou apenas sobre o bloco A força F e a FBA, e sobre o bloco B a FAB. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas duas forças aqui, olha, FBA e FAB, elas são forças de ação e reação, então elas são iguais. Tá? Se eu descobrir quanto que vale uma, automaticamente eu já descobri quanto que vale a outra. Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Mas para a gente descobrir a aceleração do conjunto, como ele pede aqui, a gente vai usar o seguinte. Eu vou imaginar esses dois blocos aqui como sendo um só. E aí, claro, a massa desse um vai ser a soma da massa de A mais a massa de B. E eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa, só que aí é a massa total, tá? É a massa vezes a aceleração. Então, nós vamos, para calcular essa aceleração, nós vamos considerar esses dois blocos como sendo um só e aplicar a segunda lei de Newton. É o que eu fiz aqui. Então, a gente vai imaginar esses dois blocos como sendo um só, aplicando a segunda lei de Newton, e claro, a massa vai ser dada pela soma das duas. Então, fica força resultante é 60, a massa de A é 20, a massa de B é 10,
vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. 60 é igual a 30A. Eu faço a inversão aqui, jogo 30A para o primeiro e 60 para o segundo. E aí nós vamos encontrar uma aceleração igual a 2 metros por segundo quadrado. Então, quando a gente vai calcular a aceleração do conjunto, uma simplificação que a gente usa, um procedimento prático simples aí, é imaginar os dois blocos como se fossem um só, porque quando a gente faz isso, a gente despreza essas forças de interação que apareceram aqui no meio. Tá? Eu estou considerando os dois blocos como sendo um só, então não tem como aparecer a força de interação entre eles. E aí aplicar a segunda lei de Newton. A gente sempre vai poder usar essa simplificação. Independente de serem 2, 3, 4 blocos, quantos forem, a gente pode fazer essa simplificação. E para resolver a letra B, que é o que ele pede para a gente determinar a força de interação, essa força de interação é esse FBA ou esse FAB que a gente já falou que são iguais, porque são forças de ação e reação, então elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor. Então, tanto faz para eu descobrir essa força de interação se eu considerar o bloco A ou se eu considerar o bloco B. Uma vez que eu já tenho a aceleração do conjunto, essa é a aceleração com que cada um desses corpos se move separadamente. Então, o bloco A se move com uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado, o bloco B se move com uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Então, para eu descobrir quanto que vale essa força, o que a gente faz é, eu escolho um bloco, qualquer um. Se eu escolher o bloco A, eu vou encontrar o resultado, se eu escolher o bloco B, eu também vou encontrar o resultado. Só que, por simplificação, um macete, uma dica que eu deixo aí é, na hora de escolher esse bloco para calcular a força de interação, procure aquele bloco no qual a gente tem o menor número de forças agindo. Tá? Então, lembrando que normal e peso já se cancelaram nos dois blocos. Então, esquecendo a normal e o peso, eu tenho duas forças agindo sobre o objeto A, sobre o bloco A, e uma força agindo sobre o bloco B. Então, se a ideia é procurar aquele que tem a menor quantidade de forças agindo, a nossa escolha vai ser o bloco B. Então, a gente vai escolher um dos blocos, aquele que tem o menor número de forças agindo sobre ele, e a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, só que agora só nesse bloco. Então, por isso que eu especifiquei aqui, olha, a força resultante sobre o bloco B é igual a massa de B vezes a aceleração dele. Quem que é a força resultante sobre o bloco B? É esse FAB aqui, que a gente está querendo descobrir. A massa de B é 10, a aceleração é a que a gente achou no item anterior, e aí a gente encontra que essa força de interação entre os dois blocos vale 20 newtons. Tá? Então eu descobri a força de A sobre B, automaticamente eu descobri também a força de B sobre A, que são forças de ação e reação, então elas são iguais, elas têm o mesmo valor. Se a nossa escolha tivesse sido o bloco A, nós teríamos encontrado o mesmo resultado, porém com um pouquinho mais de trabalho, porque no bloco A a gente teria uma força a mais que esse F aqui. Tá? Mas o resultado final seria o mesmo. Ok? Então, esses sistemas que envolvem forças de contato, a gente sempre vai proceder dessa forma. Né? Claro que aí eles podem pedir grandezas variáveis, grandezas variadas diferentes, a gente vai ver em exemplos também, eu vou gravar uma aula só de resolução de exercícios dessa parte para ilustrar melhor isso daí, mas a ideia é sempre essa, é a gente primeiro considerar os corpos como se fosse um conjunto, como se fosse um bloco só, aplicar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração e depois a gente fazer a análise detalhada, separada sobre cada um dos blocos para descobrir aquilo que o problema quer. Tá? E para encerrar essa sessão, na página 20, ele fala aí de resultante centrípeta. Essa resultante centrípeta, a gente já falou um pouquinho sobre ela, é a força que vai aparecer quando um corpo descreve uma trajetória circular. Sempre que um objeto efetua ou descreve uma trajetória curvilínea, age sobre ele uma força chamada de força centrípeta para fazer com que ele consiga descrever essa curva. Essa força centrípeta ela recebe esse nome porque ela aponta para o centro. Então, em cada ponto desse que está marcado aqui, a força centrípeta é uma força que age aqui apontando para o centro da trajetória. Daí o nome força centrípeta. Tá? E para descobrir essa força centrípeta, resultante centrípeta, de novo a gente vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Só que a gente já falou lá atrás também que a aceleração que age sobre um objeto que descreve uma trajetória circular é a aceleração centrípeta. Então a força resultante nesse caso é a força centrípeta
a massa do bloco continua sendo a massa normal, mas a aceleração é a aceleração centrípeta que tem uma forma específica para ser determinada, é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então, com isso, a gente chega na fórmula final da força centrípeta, que é essa daqui. Ó. Força centrípeta é a massa vezes... Quem que é a aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então, essa expressão a gente vai estar utilizando para determinar a força centrípeta que age sobre um corpo qualquer. Lembrando que, como se trata de uma força, no sistema internacional, ela é medida em newtons. Tá? Então, toda vez que se tratar de movimentos circulares, a força responsável por fazer com que o objeto descreva aquela trajetória circular é essa força centrípeta. E aí a gente vai ver algumas situações em que essa força centrípeta aparece, porque ela pode ser exercida, ou existem diferentes forças que podem desempenhar o papel de força centrípeta. Por exemplo, aqui, ó, se a gente tem, inclusive a gente vai resolver um exercício depois dessa forma, um motociclista no globo da morte. Então, imaginando esse motociclista em posições diferentes do globo da morte, a força centrípeta ela pode assumir, ou ela pode ser representada por elementos diferentes. Por exemplo, considerando esse motociclista aqui no ponto mais alto da trajetória, a gente sabe que ele tem o peso dele, que puxa ele para baixo, e como ele está em contato com esse globo, pressionando ele, o globo para cima aqui, olha, esse globo vai reagir e aplicar a força normal sobre o motociclista. Então, no ponto mais alto da trajetória, a força centrípeta, que é aquela que empurra o motociclista para o centro para fazer com que ele descreva a trajetória circular, ela é a resultante dessas duas forças que agem aqui sobre o motociclista, que é a normal e o peso. Como elas apontam na mesma direção, no mesmo sentido, essa força centrípeta vai ser igual a normal mais o peso. Se a gente tivesse o mesmo motociclista, só que agora no ponto mais baixo da trajetória, eu tenho peso para baixo, sempre para baixo, e como ele está pressionando o globo para baixo, o globo reage e empurra o motociclista para cima. Então, nesse caso, a força centrípeta, que é aquela que age apontando para o centro, é a resultante entre essas duas. Como elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, é a normal, que está sendo representada aqui pelo azulzinho, menos o peso, que está sendo representado pelo vetor verde. Então, é o mesmo conjunto, né? Motociclista mais globo da morte, e em posições diferentes a gente tem a força centrípeta dada por expressões diferentes. Uma terceira situação aqui, imagina um menino que está girando uma pedra e presa num barbante. Como ele está aplicando uma força nessa corda para fazer com que a pedra gire, a força centrípeta, que é aquela que faz com que a pedra descreva essa trajetória circular, ela vai ser a tração no fio. Então aqui, a tração é quem desempenha o papel de força centrípeta. E como a gente já tem uma expressão para essa força centrípeta, eu poderia escrever assim, que a tração é m vezes v ao quadrado sobre e, que é a expressão da força centrípeta. Então, em situações diferentes, a gente tem forças diferentes que podem desempenhar o papel de força centrípeta. A gente vai ver exemplos disso aí numa próxima aula. Tá? Então essa é a segunda parte dessa sessão, por isso que eu dividi, que as duas aulas ficaram bastante pesadas, bastante extensas, né? E eu vou gravar agora uma aula com resolução de exercícios para fixar essas ideias, fixar esses conceitos, porque a princípio quando a gente vê isso aí tudo só, parece um tanto complicado, mas vamos ver nos exercícios que não é tão complicado assim. Tá? Então, por hoje é só, um abraço e até a próxima.